Mosaico de horrores, uma jornada. Através dos campos da desumanização. Bem-vindos ao Pobre Filosofia. Hoje não iremos percorrer um único caminho, mas um labirinto. Não visitaremos um campo, mas um conceito. O da capacidade humana para a crueldade sistemática. Em vez de nomes e datas, buscaremos o eco da dor que ressoa através das décadas. Nossa jornada será uma cartografia da alma humana em seus momentos mais sombrios. Passaremos por Yume, Gulag, Laogai, Quan Li So. Cada nome, um portal para um universo de sofrimento. Cada lugar, um espelho distorcido da nossa própria natureza. Para você que assiste a Globo possa se informar, em vez de repetir slogans pré-fabricados. Preparem-se, nossa jornada será longa. Recomendo que respirem fundo antes de ouvir o que tenho a dizer. Eu escolho começar com Gulag, amplamente conhecido e popular, frequentemente utilizado no livro negro do comunismo. Eu te asseguro que isso não é um paraíso de unicórnios e flores como a vermelha de Middle Mist. Você conhece a vermelha de Middle Mist? Não importa, vamos continuar. Gulag, União Soviética. Gulag, a palavra se tornou sinônimo de terror. Não é apenas um sistema prisional, mas um buraco negro que consome a vida e a esperança. Solzhenitsyn, ex-comunista, viu no Gulag não apenas um sistema, mas um reflexo da alma russa, corrompida pelo poder. Se há mentirosos para refutar o Gulag, eu quero ver o próximo, se alguém tiver coragem. Laogai, China. O Laogai, criado na década de 1950, sob o regime de Mao Zedong, constituiu o equivalente chinês do Gulag soviético. Oficialmente apresentado como um sistema de reeducação através do trabalho, funcionou, na verdade, como um vasto mecanismo de coerção e destruição interna. O objetivo declarado de regenerar o indivíduo através da disciplina do trabalho escondia um programa de aniquilação psicológica e doutrinação política, onde tanto o corpo quanto a mente eram moldados de acordo com os designs do partido. No Laogai, a reeducação era uma forma de lobotomia ideológica. Esta afirmação sintetiza precisamente a natureza do sistema. Não se tratava apenas de punir a deviação política, mas de apagar a individualidade, eliminando qualquer traço de pensamento independente. A experiência do Laogai visava suprimir o eu burguês, considerado a raiz de toda a degeneração ideológica. O prisioneiro era forçado a renunciar à sua própria identidade e substituir seus pensamentos pessoais pelo discurso oficial do Estado. O trabalho forçado, longe de ser um meio de produção, assumiu uma função simbólica e disciplinar. Cada gesto repetido, cada tarefa exaustiva, cada confissão pública serviu para fragmentar a consciência e reconstruí-la de acordo com o molde do coletivo. A repetição, a vigilância e a humilhação formaram o tripé de uma pedagogia de submissão total. O resultado desse processo foi uma forma de morte interna. Muitos sobreviventes relataram que após anos de encarceramento não sabiam mais quem eram ou o que pensavam de si mesmos. O Laogai visava não apenas ao trabalho, mas também à erradicação do eu. A transformação do indivíduo em um instrumento político representava a vitória da ideologia
sobre a consciência. Assim, a reeducação tornou-se um processo de dissolução do humano em nome da obediência absoluta. Essa realidade, descrita em profundidade por Harry Wu em Laogai, o Gulag chinês, revela a dimensão mais sombria de um sistema que buscava reescrever a alma de acordo com o poder. Quando falamos da Coreia do Norte, pensamos não apenas em Maquiavel, mas também em Hobbes, com o Leviatã e a Ilha de Moray. Qual seria a combinação desses três filósofos? A Coreia do Norte, em particular, Kwan Lee So, que a esquerda também se recusa a acreditar. Kwan Lee So, Coreia do Norte. Os Kwan Lee So, campos de prisioneiros políticos na Coreia do Norte, são uma das expressões mais sombrias da repressão humana contemporânea. Nestes locais isolados e quase inacessíveis, milhares de pessoas vivem e morrem sem deixar rastro, vítimas de um sistema que pune não apenas o acusado, mas também sua família, em um ciclo intermitível de medo e obediência. São campos de trabalho forçado, onde a fome, a violência e a desumanização são métodos diários de controle e punição, como afirmaram Blaine Harden, Fuga do Campo 14, Kang Chol-hwan e Pierre Rigolot, Os Aquários de Pyongyang, Barbara Demick, Nada a Invejar, Vidas Ordinárias na Coreia do Norte, e a Human Rights Watch. Os Kwan Lee So, um pesadelo que continua a existir. Um lembrete que o mal não é apenas uma lembrança do passado. Lá, a inocência é uma condenação e a família, uma maldição. A simples suspeita de dissidência pode condenar gerações inteiras a uma existência de sofrimento, mostrando que, neste regime, a culpabilidade é herdada e a dignidade humana é apagada. Esses campos não pertencem a um passado distante. Continuam a existir, silenciosos e ocultos, como feridas abertas na consciência do mundo, lembrando-nos que o esquecimento é o maior aliado da tirania. Pai, amigo, aliado podem pensar que já tudo foi dito, que este é o fim. Mas respire fundo, isso não é o fim. Há ainda aqueles que não ouviram esta história. Pitești, Romênia. Você já ouviu? A prisão de Pitești foi como uma longa sombra deixada por tempos de medo. De 1949 a 2002, um grupo de pessoas tentou mudar os outros à força, afirmando que queria reeducá-los. Mas, na verdade, eles queriam submeter seus pensamentos e corações. Foi como tentar fazer uma flor crescer no cimento. Eles arrancaram tudo o que era natural para ver se algo novo poderia nascer, formado pelo poder. O escritor e historiador Virgil Yerunka chamou isso de a experiência mais horrível de desumanização. Nesse processo, os prisioneiros eram forçados a duvidar de si mesmos, de suas crenças, das pessoas que amavam, a ponto de não saber quem eram. Foi como limpar o espelho em que viam seu próprio rosto. Os livros que falam sobre o que acontecia lá são como janelas abertas para o passado. O fenômeno Pitești de Virgil Yerunka é um desses testemunhos. Ele reuniu histórias e reflexões sobre o que as pessoas viveram naquele lugar. Também há Retorno a Cristo,
Dion ionelid et ego sarata pitet kerla aiud. Uma breve história da minha formação, de Viorel Georgia. Textos escritos com a dor e a fé daqueles que passaram por tudo isso. Eles mostram que a violência não era apenas uma punição, era uma tentativa de reestruturar as pessoas de dentro para fora, como se fosse possível redesenhar o coração humano de acordo com a vontade do regime. Falar sobre Pitești é lembrar que, mesmo quando tudo parece perdido, a alma humana ainda pode resistir, porque há feridas que o tempo cura, mas há memórias que precisam ser contadas para que nunca se repitam. Ainda não acabou. Tem mais. Se eu disser Tuol Sleng, você sabe o que isso significa? Tuol Sleng no Camboja é hoje um museu, mas antes foi um lugar de dor e silêncio. As suas paredes guardam ecos de um tempo em que o medo falava mais alto que a esperança. Tuol Sleng, um museu do horror, onde cada fotografia é um grito silencioso. Ao olhar para aquelas imagens antigas, é como se os olhos dos prisioneiros ainda perguntassem: por quê? Uma pergunta que atravessa o tempo e chega a nós como um sussurro. Tuol Sleng pode ser visto como um espelho que reflete o lado mais frágil do ser humano, aquele que se perde quando o poder se sobrepõe à compaixão. Cada sala parece contar uma história sem palavras, como páginas rasgadas de um livro que alguém tentou esquecer. O espaço, hoje silencioso, ensina sem precisar de voz. Mostra que o passado pode ferir, mas também pode ensinar a proteger o que é essencial: a vida, a empatia, a liberdade. Falar de Tuol Sleng é falar da necessidade de lembrar sem julgar, de sentir sem se deixar consumir. É um lembrete de que, mesmo nos lugares onde a dor foi mais profunda, ainda há espaço para a memória florescer, como uma planta que insiste em crescer entre as pedras. As UMAP, a intolerância travestida de revolução, onde a liberdade de ser diferente era punida com o trabalho forçado. As unidades militares de ajuda à produção foram apresentadas como um projeto revolucionário, mas, na verdade, esconderam um dos rostos mais frios do autoritarismo. Sob o pretexto de construir uma nova sociedade, o regime tentou apagar tudo o que não cabia no seu molde. A fé, a arte, o pensamento livre, a individualidade. Aqueles que não se encaixavam eram levados para as UMAP, onde o trabalho forçado substituía o diálogo e o silêncio era imposto como forma de disciplina. Era como se o regime tentasse podar um jardim para que todas as flores tivessem o mesmo formato. Mas um jardim assim deixa de ser belo, torna-se um campo árido, onde a cor e a alma desaparecem. A promessa de liberdade transformou-se em prisão e a ideia de igualdade foi usada para justificar o castigo de quem ousava ser diferente. As UMAP são, hoje, uma lembrança amarga de como ideais nobres podem ser deturpados quando o poder se fecha ao humano. Recordá-las é um ato de resistência moral, uma forma de dizer que nenhuma revolução é verdadeira quando precisa esmagar a dignidade dos seus filhos.
o internamento dos campos de prisioneiros, Bautzen II, Belene, Rex, Yakimov, Viengshai, Spaz e Burrell. Esses nomes refletem o mesmo horror, a desumanização de indivíduos em nome de uma causa. Cada um desses lugares é uma evidência de que qualquer crença, por mais sutil que seja em qualquer aspecto, não pode justificar a supressão da liberdade e a violência contra a humanidade. O que podemos aprender com esses lugares? Que a fragilidade da civilização existe em todos os momentos, que a fronteira entre o bem e o mal é tênue e que os dias que lembramos são nossa única arma contra a crueldade. Não podemos apagar o passado, mas podemos escolher como o passado nos molda. Podemos escolher empatia em vez de ódio, liberdade em vez de opressão, memória em vez de esquecimento. Eu sou Edson Pinto Coelho e este é o canal Pobre Filosofia. Que a memória dessas atrocidades nos inspire a criar um mundo mais justo e humano, para que cada pessoa no caminho da esquerda que está ouvindo estude antes de sair bufando pela boca freneticamente